Oi, pessoal, muito bem-vindo à nossa terceira aula. Hoje o nosso tema é: será que o Brasil precisa de uma reforma no ensino? Ou será que, considerando tantas coisas, nós precisaríamos construir do zero uma educação de qualidade? Porque quando nós falamos de reforma, nós estamos falando de utilizar as mesmas bases, os mesmos fundamentos que já existiam. Porém, se as bases e os fundamentos forem o problema, será que não precisaríamos reconstruir do zero uma educação de qualidade? Nossa aula de hoje, por exemplo, nós vamos ver alguns fatores históricos que refletem na nossa educação dos dias de hoje, mas é importante falar desde agora que a educação brasileira ela nunca foi vista como prioridade durante toda a história. Assim como a valorização dos professores sempre esteve distante do ideal, né? Então, vamos lá falar um pouco sobre fatores históricos que contribuem com a nossa educação atual. Não é de agora que existe uma carência na formação de professores do Brasil. Na época em que os jesuítas eram responsáveis por ensinar, todos podiam estudar. Índios, portugueses e assim por diante. Porém, os portugueses obtinham um tipo de ensino e os índios outro tipo de ensino, que era chamada catequização, né? Isso hoje reflete em muitos estados do nosso país, em lugares que recebem uma educação diferente de outros lugares, que é baseado um pouco em situações econômicas ou baseado também em questões históricas. E isso pode não ser algo bom, pode ser prejudicial, porque a educação, ela precisa, seja em locais de baixa renda, seja em locais com economicamente mais favorecidos, precisam ter uma educação de qualidade tanto de um lado quanto do outro. Para frente, em 1772, quando houve a Reforma Pombalina, o Brasil deu seus primeiros passos para a educação pública. Foi aí nesse período que aconteceu novamente a falta de investimento e a falta de preparo para os professores. Mais para frente, em 1808, pareciam que as coisas iriam mudar. Que chegou ao Brasil mais de 60 mil livros no navio, e junto com esse navio chegou também a realeza, a família real de Portugal. E com a chegada da família real, também chegaram investimentos para a construção de escolas, investimentos para a educação mesmo. Poderia ser algo positivo, algo muito bom para a educação brasileira, acabou não sendo algo tão bom assim. Por quê? Porque a educação, a partir do momento que houve esse investimento maior, ela ficou limitada apenas aos filhos da nobreza e alguns poucos brasileiros. Então, os índios já não podiam receber esse ensino, e pessoas de baixa renda e até outros que nem fossem tão baixa renda assim não poderiam receber esse ensino com maior qualidade. Ou seja, essa forma de lidar com pessoas, o desenvolvimento cognitivo e social, ele ficou muito limitado às famílias que tinham maior impacto da sociedade. Então, aquelas que não tinham tanto impacto assim, ou tanta relevância, acabaram não tendo a oportunidade de desenvolver essas áreas importantes para a vida. Da história, nós vamos ver diversos acontecimentos favoráveis e acontecimentos desfavoráveis na educação, altos e baixos, mudanças e mudanças. Mas uma coisa é certa, a educação brasileira, ela nunca foi vista como prioridade. A formação dos professores, a construção de escolas, a didática, metodologias, nunca foram pensadas de formas a realmente desenvolver ou de transformar através da educação. De lá para cá, muitas coisas mudaram, não só no sentido educacional, mas no sentido histórico. O Brasil hoje é muito diferente do Brasil daquela época. As pessoas hoje já nascem com mentalidades, com pensamentos muito diferentes do que os daquela época. Porém, você percebe como algumas escolhas daquela época influenciam a educação de hoje? E é por isso que eu ainda te pergunto, será que o Brasil precisa de uma reforma na educação? Ou será que precisaria mesmo desconstruir isso que nós temos como educação para que essas bases que foram fundamentadas
se encerrem e possamos, então, realmente construir uma educação transformadora, no sentido de não colocar só as responsabilidades na escola, mas também no sentido de trazer os pais para que essa educação ela seja mais importante, mais valorizada, sabe? Então, ela é sim um meio transformador. Precisamos focar na formação de crianças saudáveis, de forma cognitiva, em áreas afetivas, psicológicas, motoras, e também precisamos chegar a uma educação de qualidade no lugar mais distante, no lugar mais pequeno que existe no nosso país, para que todas as pessoas possam realmente ter uma oportunidade de desenvolver áreas que ela ainda não alcançou, potencialidades que ela ainda não conhece. Precisamos de pais dispostos a influenciar a vida dos seus filhos como nunca antes. E eu tô falando de influenciar ensinando sobre respeito, ensinando sobre lidar com as pessoas, mas também ensinando sim sobre história, ensinando sobre matemática, ensinando sobre geografia, porque a educação ela não é papel apenas do Estado, do governo ou dos professores, ela é papel dos pais. Primeiramente, papel dos pais, porque é de dentro de casa que sairão umas crianças pré-formadas para a escola. E os pais, com certeza, eles têm total capacidade, se quiserem, se estiverem dispostos, total capacidade de ajudar na formação e no desenvolvimento dos seus filhos de uma forma incrível. Hoje eu trouxe essa reflexão para vocês sobre os fundamentos principais lá do início da história da educação no Brasil, para que nós possamos realmente compreender que tudo aquilo que nós passamos hoje, que são vistos como dificuldades, valorização do professor, investimento na educação, a forma como se ensina ou o que é ensinado, eles são baseados nas vivências lá do início da colonização, da industrialização e de outros períodos, né, que o Brasil passou. Então, fica essa reflexão, te espero na nossa quarta aula. O tema da nossa quarta aula é como tornar a educação interessante para os adolescentes e jovens. Até mais, grande beijo!